E também, vou aproveitar aqui e vou citar algo que aconteceu no Twitter, né? Que é lá onde eu falo algumas coisas e às vezes não completo o assunto por pura preguiça de ficar digitando lá no Twitter. Mas esses dias aí eu comentei sobre uma questão, né, de um cara que, pô, agrediu lá uma mulher lá, pintou, aconteceu, foi uma cena feia. E aí eu fiz um comentário, né, que eu não concordava com a questão do, sabe, com a questão do, tipo, da própria comunidade não debater sobre a questão da texto, né, quando ela é alinhada a uma questão ali onde o cara tá apaixonado ou qualquer coisa do tipo. E aí o pessoal entendeu aquilo como se eu estivesse falando que todo homem é violento, né? Ou seja, logicamente a galera não parou para pensar que, mano, a testosterona, ela é tão importante, tá? Ela é tão fundamental que ela foi responsável por a gente criar o mundo que a gente vive hoje, como também é responsável pela gente, assim, no caso o homem, destruir o mundo, cara. O homem, ele tem poder para criar e destruir o mundo, tá? Essa é a grande verdade. Se você colocar a mulher na equação, mano, a grande verdade é que a mulher ainda assim, nesse sentido, ela não tem tanto poder. Lembrando que quando o homem coloca o foco dele, por exemplo, numa mulher, ele estimula muitas vezes, ele usa aquela texto dele para produzir alguma coisa, para a mulher falar, olha só que cara foda, e os caralho, porque ele quer pegar aquela mina ou qualquer coisa assim, e aí meio que ele coloca o foco dele naquela mina. Então, se é algo positivo ou negativo, é justamente por causa do foco que ele pôs em uma pessoa que às vezes não tinha tanto a agregar, né? Mas no caso ali, a texto sempre tá envolvida de alguma forma, entendeu? Como também a queda da texto, ela tá também relacionada ao tipo de comportamento que ele vai ter para com as mulheres no geral, entendeu? Então, tipo, a presença da texto, ela é responsável pelo tipo de comportamento que você vai ter com mulheres, como também ela é responsável pelo tipo, né, da forma como você também vai enxergar o mundo. Então, você vê que negócio doido, tá? Então, se tiver, o áudio estiver zoado aí, vocês me falam aí. Obrigado aí quem já escreveu aí. Boa noite quem tá entrando aí. Então, vamos lá, né? Eu vou começar aqui já. Só foi uma introdução aqui para explicar um pouco para a galera entender que a texto não é uma brincadeira, né? E que isso aqui é um negócio muito sério. E, tipo, tem uns efeitos muito pesados, tá ligado? Na mentalidade do homem. Mano, tem um efeito brutal de sinistro na mentalidade do homem. E é um bagulho muito sério. Vamos lá, tá? E eu já digo aqui, não leve pro pessoal, se eu falar algum bagulho aqui, não leve pro pessoal, se levar também, foda-se, tá? Porque a gente tá aqui para compartilhar a verdade, a gente tá aqui para trocar ideia, então algumas pessoas talvez vão levar isso pro coração, outras vão ver isso aqui e falar, porra, vamos evoluir, cara, é isso aí. Mas vamos lá, tá? Primeiro, eu já vou começar aqui falando uma coisa que eu acho que a própria comunidade masculinista não fala. E eu tava conversando com um cara no Twitter sobre isso. Um cara aleatório lá, que eu não conheço ele em si, né? Mas eu tava conversando com ele sobre isso. E ele é um cara muito lúcido, porque ele pegou e falou assim pra mim, pô, se você parar pra ver, os homens de 20, 30 anos, eles não conseguem se relacionar com mulheres, tá ligado? Ele falou isso aqui, ele não consegue falar com mulheres. E aí chegou um cara caindo de paraquedas e falou assim: é lógico, você quer que os homens sejam um gado de mulher e não sei o quê. E aí naquele momento eu falei: porra, esse cara não tem noção do que tá falando, ele não tá entendendo a questão. Ele não tá entendendo que os homens gados de mulheres são justamente os homens que não têm testosterona. E aí, em contrapartida, você encontra também caras que têm testosterona, mas não tem um lado racional ali, né? Não tem uma questão racional ali que justamente direciona o cara para alguma coisa ali mais positiva. Então, tipo, é difícil você conversar com alguns caras quando eles ficam dificultando a coisa, né? Por quê? Porque o cara não quer ouvir uma autocrítica, ele quer sempre que você culpe apenas outras pessoas e foda-se, quando na verdade também existe essa verdade sobre a questão aí mesmo, propriamente dito, de ausência de testosterona. Beleza. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que não adianta, tá? Não adianta a gente pegar e querer entender o mundo feminino e debater sobre isso se você basicamente esquece quem você é, tá ligado? Tipo, os caras da comunidade masculina, por exemplo, eles não estão nem aí tipo, propriamente dito, de fazer uma autocrítica pra falar, porra, mas peraí, tá, a gente já sabe que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, mas o que a gente é, o que a gente precisa pra estar bem, tá ligado? A maioria realmente não bate nessa tecla.
E é um bagulho meio estranho, né? Quando você vê que os caras, eles meio que ignoram uma coisa tão importante, como se isso não existisse. Só que eu vou falar pra vocês uma coisa, que a testosterona ela é responsável pela forma que você vai enxergar o mundo, pelo jeito que você vai lidar com situações e pela sua estética, tá? O cara lá no Twitter lá que a gente tava conversando, ele tava falando sobre uma parada e é atrelado ali justamente a um ponto de de uma questão, né, puramente ali voltada a uma questão de comportamento, né? Só que e não é só uma questão de comportamento. Os caras eles não só têm um comportamento muito mais feminino, como a gente já debateu até nos dias aí, né? Um comportamento muito mais emocional. Não que eu tô falando que o emocional por si só ele é ruim, tá? Tem questões ali que é uma questão realmente de sobrevivência, mas eles realmente estão muito impossíveis, eles não têm tipo aquele controle emocional. E isso é por causa da questão da texto, entende? Da texto ali desregulada ali, por ausência da texto. Lembrando que quando você não tem a texto saudável, você substitui esse hormônio por um hormônio feminino, né? Isso aqui já é uma parada que até comentei já e existem estudos sobre isso, comprovando isso aqui que eu estou citando. Então, se você não tem a sua saúde, né, é, sua saúde biológica saudável, basicamente você, cara, fudeu, tá? Só que o que compensa, vale falar aqui uma coisa para vocês, o que é que vai fazer compensar, vamos dizer assim, o baixo nível de testosterona do indivíduo? É justamente a questão da sagacidade, a questão da mentalidade, a questão do indivíduo saber que, mano, se eu, por exemplo, se eu tenho um mental, eu não necessariamente preciso com que recursos, vamos dizer assim, entre aspas, né, recursos biológicos, recursos materiais, faça alguma coisa ali. Eu tenho um mental, né? Eu tenho a experiência, que é quando você fica velho e ao menos você tem experiência. Você não tem a texto tão alta, mas você compensa aquilo ali na experiência, entendeu? Só para deixar aqui claro. Agora eu vou falar umas coisas aí que alguns vão ficar putos comigo e vão falar que, pô, mas aí você tá falando isso aqui porque que nem um cara lá no Twitter. O cara no Twitter tava brigando com o outro, achando que o outro tava falando aquilo ali em relação a puramente o cara tá falando que ele é gay, que ele depende de mulher, que ele não sei o que, quer dizer, que ele é gay não, né? Que ele é escravoceta, que ele é brupio, que ele não sei o que, porque ele disse que o fato da galera mais jovem não estar sabendo lidar com mulher é porque a galera mais jovem realmente não tem resiliência e também aquilo ali corresponde em algo que é atrelado à própria testosterona. Os homens modernos, eles basicamente, cara, estão assim deixando de ser homens no sentido realmente fisiológico, tá? E isso aqui, antes que você falar, mas o dia que tá falando isso, não, cara, isso aqui é um estudo que existe até na gringa lá, pra galera que gosta de conteúdo da gringa, que fala lá que o nível de testosterona masculino caiu muito e, tipo, lá eles falam os exemplos do porquê, né, caiu o nível de testosterona e, tipo assim, uma das coisas que acontece é que o comportamento dos caras para com as minas e a forma como as minas enxergam esses caras, cara, muda absurdamente. Primeiro por N fatores, né, você sabe que os fatores aí são vários, né, que influenciam isso. Até citei na outra live a questão da alimentação e treino. Só que, mano, vamos lá, vamos por partes. No sentido comportamental, a gente enxerga realmente que os caras eles estão se autocastrando, tá? Eu vi esses dias aí, que nem eu citei esses dias aí, que os caras da comunidade fica batendo na tecla de que não, a gente vai ser, quando fala a palavra que os caras chamam, a gente vai ser celibato e toda aquela coisa. Lembrando, eu não tô falando que todo cara que é celibato tenha texto baixo, tá? Pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é que os caras eles estão basicamente se autocastrando porque eles não estão vendo possibilidade nenhuma de conseguir uma mina, né? Essa é a grande realidade. E aí ele manda dessa que é celibato, mas quando na verdade o que está acontecendo com esse cara é que primeiro ele está seguindo uma agenda e essa agenda tem como responsabilidade castrar esse indivíduo, tá? É uma agenda que ele tá seguindo. Só que ele na cabeça dele, ele tá falando que é uma escolha dele, mas não é a sua escolha, cara, tá ligado? Não é a sua escolha. E o que eu digo aqui para vocês, quando eu falo no sentido de estética, né, que o fato de você ter estética é uma questão de rebeldia para com o mundo moderno. Porque, mano, não é fácil você botar um shape hoje em dia quando o mundo ele está direcionando o homem numa questão de alimentos fudidos, né? Que nem eu citei na outra live lá, os caras comendo mal pra caralho. E o mundo está incentivando o homem a ser cada vez mais feminino. E tipo assim, é óbvio que no sentido estético esses caras vão decair bastante.
E é óbvio que a dificuldade com mulheres vai ser assim brutal para esses caras, porque tipo, ele não tem nem a questão do comportamento. E aí ele não tem nem a questão puramente dito da estética, né? Porque uma coisa ela compõe a outra e a testosterona ela compõe outras coisas. Como você acha que esse indivíduo ele vai se dar bem com a mina, né? Tá ligado? E de novo, não necessariamente que nem o cara falou, testosterona e você se comportar de forma masculina não significa que você vai ser um escravo de uma mina. Muito pelo contrário, porque eu escuto alguns caras falando assim, ai, mas aí eu vou ter que ficar lá investindo numa mina, gastando meu tempo. Tá ligado? É a coisa mais estúpida e burra que eu já ouvi. Primeiro, porque as mulheres biologicamente, tá ligado? Por questão de natureza, elas foram forjadas a querer de alguma forma dar pra aquele cara que ela considera um homem, para aquele cara que ela vê alguma coisa, dar para ele facilidades. Eu até fiz um podcast sobre isso aí, então não precisa nem eu repetir parte por parte. E isso aqui é uma questão de natureza, ela é algo muito maior do que ela pode controlar, entendeu? Então, quando eu vejo esses caras debatendo sobre isso, falando que, ah, mas eu não quero ser um escravo, ah, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo, mostra claramente que esse cara nem sequer sabe o que em resumo, ser homem, tá ligado? Ele acha que ser homem é o cara ficar gadando uma mina o tempo todo, ele ficar perseguindo a mina o tempo todo, sendo um cara chato e tomando bota de uma e de outra, quando na verdade é muito pelo contrário. E outra coisa, a própria natureza ela faz com que a mulher ela consiga farejar o cara que é homem. Você não tem como você fingir, não tem como você pegar e falar, vou fingir aqui. Eu lembro na época Pua, que tinha um conhecimento que os puas eles passavam, que era o quê? Era o cara passar um perfume, olha aí pessoal, era o cara passar um perfume e ou o cara passava o perfume ou a tática dos puas era o quê? Era o cara pegar e abrir mão de perfumes porque aquilo ali aumentava tipo assim, aumentava o cheiro ali dele de homem, essas paradas de pua, né? A coisa mais engraçada possível. E eles falavam isso daí, pro cara ir lá e fazer essa parada que aquilo ali aumentava, que era uma coisa ridícula, né? E muitos caras iam lá e seguiam aquilo ali. Por que eles falavam isso? Porque eles acreditavam que aquilo ali despertava na mulher de alguma forma um lado distinto dela, né? De simplesmente começar a meio que se entregar para ele, porque, nossa, ela tá exalando masculinidade, ou seja, a coisa mais ridícula que eu já vi, mas que eu vi muito cara fazendo isso. Mas, mano, eu vou te falar uma coisa aqui em poucas palavras, né, do que, nesse caso aí, do que realmente, assim, atrai mulher nesse quesito. Por que eu coloquei estética aí, tá ligado? Porque estética envolve muito, e estética e testosterona andam junto, logicamente. E hoje em dia, o que você mais repara, não só do comportamento, você repara homens que acumulam gordura com facilidade, homens que ficam tipo, por exemplo, o exemplo aí, ele pode ser, não importa se ele é um endomorfo, um mesomorfo, o que for, né? Que nem eu citei numa live, na última live aí, a questão é que o fato de você acumular gordura com facilidade, isso não está ligado apenas ao seu tipo ao seu biotipo. Isso está realmente relacionado à queda de testosterona, porque a testosterona é uma das responsáveis por eliminar gordura, ela é responsável por auxiliar na queima de gordura. Se você observar o hormônio feminino, acho que é o estradiol, eu acho que é esse hormônio, eu não sei se eu tô errado. Escreve aí embaixo aí, que eu me esqueci. Esse hormônio, ele é um hormônio que, tipo assim, olha só que doido. Ele é responsável por instabilidade mental, tanto que esse hormônio, para você ver que louco, esse hormônio, ele faz o quê? Por exemplo, quando você está estressado, obrigado, estrogênio, obrigado. Quando você está estressado, esse hormônio, ele libera, tá? Ele libera, tipo, esse hormônio, ele é mais, vamos dizer assim, aguçado, e esse hormônio, ele faz com que você libere gordura como recurso, ou seja, o corpo ele tá lendo assim, caralho, aquele cara tá sofrendo um certo tipo de agressão física, então ele precisa de gordura, de reserva de gordura. Então, tipo, pessoas que passam estresse, pessoas que se alimentam mal, qualquer outra parada, liberam esse tipo de hormônio, porque aquele hormônio, ele é liberado para te proteger de qualquer evento. Então, tipo, por exemplo, o estrogênio, ele é basicamente esse hormônio. Ele é responsável por isso. Não é à toa que mulheres têm esse hormônio em maiores quantidades. Por quê? Porque ela basicamente, quando ela tem um filho, né, ela engorda e tal, porque o corpo dela lê, pô, eu preciso fazer uma reserva aqui de energia, preciso armazenar gordura, tá? Então, quando um homem ele tem um nível de gordura alto, com certeza você pode saber que
né, metabolismo nele tipo assim, muito superior ao metabolismo, à parte realmente de testosterona, entendeu? Então, no sentido estético, você consegue ver uma resposta de comportamento feminino, logo, né, as mulheres têm um comportamento delas de feminino mesmo, e uma instabilidade nesses homens. Então, tipo, a questão de estética do cara tá obeso e a questão do. Nem precisa estar tá obeso, né? Do cara tá zoado fisicamente e o cara tá zoado mentalmente, elas andam juntas por uma questão realmente fisiológica e a questão, como eu disse, mental, que tem influência, lógico, né, da questão daquilo que é ausente no corpo humano. Então, quando o pessoal fica aí, ah, você tá de cope, porque isso, porque aquilo, essa galera ela tá esquecendo que isso aqui é um fato, tá ligado? Não é uma histeria que eu tô falando. Só que você pergunta pra esse pessoal, você estuda isso daí? Você se preocupa em, ao invés de ficar 24 horas só falando de mulher, você se preocupa em estudar o seu corpo, em entender como funciona? O cara não faz isso, então ele acha que você tá falando aquilo ali pra fazer cope ou qualquer outra merda. Mas não, cara, é a parte a influência da ausência, né, de testosterona ou da testosterona, ela é brutal no seu comportamento. Isso aqui é uma coisa que está muito acima de qualquer briguinha de, sabe, de red pill ou qualquer outra parada, porque é uma lógica e é um fato.